Capítulo 7. O medo de enlouquecer sempre perturbou o ser humano. O fato de perder o juízo, não discernir a realidade, desorganizar o pensamento, romper com a consciência de si mesmo e do mundo, angustia milhões de pessoas de todas as eras e de todas as sociedades. Muitos creem erradamente que enlouquecerão porque se afligem com ideias absurdas, sofrem por pensamentos fixos. Angustiam-se por imagens mentais que nunca quiseram reproduzir. Mas por terem coerência em seu raciocínio e saberem distinguir a imaginação da realidade, não desenvolvem confusão mental. Loucura é um nome popular carregado de discriminação e de falsos medos. O nome científico é psicose. Há vários tipos de psicoses que se apresentam com vários graus de intensidade e, consequentemente, com vários níveis de superação. A mais temível das psicoses havia penetrado no tecido da personalidade de Falcão, comprometendo a sua racionalidade. Embora tivesse períodos de serenidade, durante as crises ou surtos psicóticos, ele perdia a consciência de quem era, do que fazia e, às vezes, de onde estava. Não conseguia administrar seus próprios atos. Como tinha refinada cultura e era um pensador, nos períodos de lucidez, esforçava-se para encontrar as causas do seu caos psíquico. Um esforço dantesco para quem estava com seu eu fragmentado. Todavia, o tratamento psiquiátrico não evoluía. Havia pouca troca de ideias entre ele e seus médicos psiquiatras. Não discutiam sobre como e por que construíam em seus delírios personagens que o atormentavam. Psiquiatra e paciente viviam mundos distintos e usavam linguagens distintas. No outro dia, Falcão continuou a contar a história ao jovem amigo. Sentia necessidade de falar e Marco Polo a necessidade de ouvir. Por isso, indagou. Você ficou decepcionado com seus psiquiatras? Com a voz pausada, ele disse: Não com todos. Em minhas interações encontrei alguns psiquiatras humanos, solidários e cultos, mas o contato era raro. Com a maioria, eu me decepcionei. Devido às ideias de perseguição e à crença fatal de que estava sendo controlado, diagnosticaram minha doença como esquizofrenia paranoica. Sabe o que é carregar o peso de ser um psicótico? Nem imagino. É inimaginável. Os diagnósticos podem ser úteis para os psiquiatras, mas podem tornar-se um cárcere para os pacientes. Eu não era mais um ser humano, era um esquizofrênico. Falcão estava com os olhos embebidos de lágrimas. Tais palavras se tornaram inesquecíveis para Marco Polo. Você tentava ajudar a si mesmo? A única coisa saudável que me restava quando eu saía das minhas crises era pensar em meu mundo, tentar me entender, reorganizar minha personalidade fragmentada, mas me tratavam como um doente mental incapaz de construir ideias brilhantes e dar grandes saltos interiores. Sentia-me como um rio represado que produzia muitos pensamentos perturbadores, mas não tinha para onde escoá-los. Por que os doentes mentais são tão discriminados na sociedade? Nunca leu Foucault? Não, devia ler. Foucault escreveu A História da Loucura na Idade Clássica. Esta obra mostra as raízes antropológicas pelas quais se classifica um indivíduo como louco. A psiquiatria formatou essa classificação e marginalizou todos os comportamentos que se afastavam dos padrões de comportamento universalmente aceitos numa sociedade. Muitos erros foram cometidos,
Muitas pessoas foram taxadas como loucas apenas por terem comportamentos que fugiam ao trivial. Qual a sua definição de loucura? Quem pode defini-la? Classicamente, loucura é toda desagregação duradoura da personalidade que foge aos parâmetros da realidade. Mas quais são esses parâmetros? São psicóticos as pessoas que se sentem perseguidas por personagens criados em seu imaginário. Mas as pessoas que perseguem personagens reais, como generais que deflagram guerras, soldados que torturam, policiais que matam, políticos que controlam, o que são? São psicóticas as pessoas que têm delírios de grandeza, que acham que são Jesus Cristo, Napoleão, Buda. Mas e os mortais que se sentem deuses pelo dinheiro e poder que possuem, que não se importam com a dor dos outros? São o quê? Para mim, há uma loucura racional aceita pela sociedade e uma loucura irracional condenada por ela. Essas palavras saíram dos porões da memória de Falcão, no lugar mais secreto do seu ser. Revelavam um pensador culto com um passado despedaçado e uma emoção profundamente ferida. Elas se alojaram para sempre na memória do jovem Marco Polo. Falcão completou. Alguns psiquiatras diziam que minha psicose era crônica, incurável, porque tinha fundo orgânico e estava condenado. Como assim? Diziam que algumas substâncias estavam alteradas no meu cérebro e só com medicamento poderiam corrigi-las. Para eles, o aparelho psíquico é apenas um caldeirão de reações químicas. Você não concorda com essa tese? Como um filósofo pode crer numa tese tão rígida, limitada e débil? A filosofia tem milênios de existência. A psiquiatria tem pouco mais de um século. Ela teve avanços impressionantes, mas ainda está na sua adolescência. E como a maioria dos adolescentes, a psiquiatria tem um comportamento prepotente. É uma ciência importante, mas não é uma ciência madura. Falta-lhe humildade para compreender o mundo insondável da psique humana. Falcão estudava a história da psiquiatria, seus avanços, hipóteses e limitações. Sua cultura nesse campo tornara-se vasta. Superava a da maioria dos psiquiatras. Em seguida, fez uma complexa explanação sobre a relação da psique, alma, com o cérebro. Disse que muitos filósofos discorreram sobre a metafísica, como Aristóteles, Agostinho, Descartes, Spinoza. Revelou que a metafísica é a arte da filosofia que discursa sobre a alma humana, afirmando que ela ultrapassa os limites estritamente físicos do cérebro. Descartes, seduzido pela metafísica, a considera como objeto primeiro do mundo das ideias. Kant a submeteu aos limites da razão. Todavia, a metafísica sofreu críticas e debates acaloradas a partir do materialismo de Nietzsche, do determinismo histórico de Hegel, do marxismo, do existencialismo de Sartre e do positivismo lógico. Assim deixou de ser debatida. Numa sociedade materialista, lógica, pragmática, encarcerada pela matemática e fascinada pela computação, a metafísica foi quase aposentada como objeto de discussão científica. Falcão defendia a metafísica como explicação para os indecifráveis fenômenos psicológicos que nos tecem como seres pensantes. Após esse comentário, olhou para seu jovem discípulo e questionou: somos apenas um cérebro sofisticado que tomba numa sepultura?
para não ser mais nada? Nossa história se esgota nessa breve existência? São débeis os bilhões de seres humanos ligados a milhões de religiões que creem numa vida que transcende a morte? Intelecto humano é apenas um computador cerebral? Não creio. Eu creio que o mundo bioquímico do cérebro não pode explicar completamente as contradições dos pensamentos, o território das emoções, os vales dos medos. Afagando a cabeça de Marco Polo, Falcão foi longe no seu raciocínio. Grave essa frase, meu filho. A vida é um ponto de interrogação. Cada ser humano, seja ele um intelectual ou iletrado, é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Comentou que o tamanho da pergunta determina o tamanho das respostas. A filosofia perguntou muito ao longo de milênios e a psiquiatria, por ser jovem, perguntou pouco e respondeu rápido. Quem responde rápido corre riscos enormes. Marco Polo levou um choque de lucidez. Tentava acompanhar o pensamento de Falcão, mas não era uma tarefa fácil. As ideias filosóficas e a compreensão de vida do velho amigo mudaria para sempre sua visão como futuro psiquiatra. Por desejar explorar o desfecho da sua doença, perguntou: como era sua relação com os psiquiatras? Os psiquiatras têm um poder que nenhum ser humano jamais teve na história. Os reis e ditadores tiveram armas para ferir o corpo e aprisioná-lo. Os psiquiatras têm medicamentos que invadem o inconsciente, um lugar onde nascem as ideias e as emoções. Um espaço jamais penetrado que nem os próprios psiquiatras conhecem. Você precisava dessas drogas para combater seus delírios? Com ar de tristeza, o pensador expressou: meu cérebro precisava de medicamentos, mas minha alma precisava de diálogo. Todavia, quando somos rotulados como psicóticos, raramente alguém reconhece que temos um mundo complexo, com necessidades intricadas. Criamos monstros em nossas crises e temos de conviver sozinhos com eles. Raramente alguém quer reparti-los conosco. Marco Polo se interiorizou. Olhou para sua história e percebeu que também criava seus monstros e não os dividia. Creio que todos nós criamos nossos monstros, nossos medos, inseguranças, pensamentos mutiladores, mas raramente encontramos pessoas dispostas a dividi-los. Quando não há como reparti-los, temos de enfrentá-los. Caso contrário, não sobreviveremos. Mas a maioria foge de seus monstros. Marco Polo começou a ter um apreço pela filosofia, o que o levaria a se tornar um estranho no berço da medicina. Ao interpretar a história de Falcão, compreendeu que os gênios e os psicóticos sempre estiveram próximos, sempre foram incompreendidos. Frequentemente a solidão os envolveu. Percebeu também que, no fundo, todos somos abraçados por alguns tentáculos da solidão. Alguns falam muito, mas se calam sobre aspectos íntimos de suas vidas. Concluiu que uma dose de solidão estimula a reflexão, mas a solidão radical estimula a depressão. Compreendeu ainda que, quando o mundo nos abandona, a solidão é tolerável, mas quando nós mesmos nos abandonamos, ela é insuportável. Falcão rompeu sua solidão. Tornou-se companheiro de si mesmo e encontrou um grande amigo, o poeta.